Ótimo. Então, sejam bem-vindos aqui a mais uma palestra do curso de verão do Programa de Pós-Graduação em Matemática Estatística da UFAM. A nossa próxima palestrante é a Clarice Neto, né, que foi estudando lá no Rio de Janeiro, no IMPA, fez graduação e mestrado na Federal do Fluminense. E eu vou falar sobre estruturas de Dirac Neuhaus, faz parte da tese de mestrado, de doutorado dela. Então, é muito prazer ter aqui a Clarice. Infelizmente não é presencial, né? Mas eu sei que ela já conhece o Amazonas. Né? Vamos esperar que talvez na próxima vez que ela vier por aqui a gente vai poder fazer uma palestra presencial lá na UFAM. Né? Então, passo a palavra para você, Clarice. Muito obrigado aí por aceitar o convite aí. Né? Obrigada, Lucas. Primeiro, eu gostaria de agradecer ao convite. Para mim, vai ser super legal. Eu adorei receber o convite para falar um pouco sobre os resultados, alguns resultados que eu obtive no meu doutorado. Faz 2 anos que eu fui a Manaus, eu fiquei completamente apaixonada. E para mim, é a primeira vez que eu estou falando dos meus resultados de doutorado, a não ser para o meu orientador e co-orientador. E para mim, foi assim, muito feliz que tenha sido, que vai ser para uma universidade em Manaus, porque eu realmente gostei muito do lugar quando eu fui. E, bom, esse trabalho foi desenvolvido junto com o Thiago Drummond e o Henrique Busten. É uma parte do que eu fiz no doutorado, que eu estou terminando agora. E já peço desculpa pela bagunça, porque da bagunça, assim, modo de falar, porque faz tempo que eu não apresento nada, desde que a pandemia começou, eu só falo com meus pares, o Thiago e o Henrique, então, se alguém não entender alguma coisa, vocês não se sintam com vergonha, pode perguntar. Então, bom, o que eu vou falar sobre estruturas de Dirac-Neuhaus? Para começar, eu vou dar uma motivação para a gente entender um pouco por que eu decidi, eu e o meu orientador e co-orientador, decidimos estudar esse tema. Depois, vamos ver um pouco de preliminares antes de introduzir o que é, por si, uma estrutura de Dirac-Neuhaus. A gente precisa ver um pouco o que é uma estrutura de Dirac e o que é um tensor Neuhaus, para aí, então, falar da compatibilidade entre eles. Então, a gente vai ver um pouquinho de estruturas de Dirac e tensores lineares em fibrados vetoriais. Depois, a gente vai ver definição e exemplos, e esses exemplos são estruturas Poisson-Neuhaus, estruturas ω-n, que são pré-simplética Neuhaus, e estruturas de Dirac-holomorfas. E, por último, a gente vai fazer a integração dessa estrutura de Dirac-Neuhaus para grupóides pré-simplético Neuhaus. E para isso a gente vai ver um pouquinho de tensores, dessa teoria de Lie para tensores multiplicativos, e depois a gente fala da integração. Bom, começando com a motivação. Por quê? Por que Dirac-Neuhaus? Bom, a gente sabe que uma classe importante de sistemas dinâmicos tem a propriedade de possuir muitas grandezas conservadas. E essas grandezas são chamadas integrais dos sistemas, já as famosas integrais primeiras. Bom, esses sistemas são conhecidos como sistemas completamente integráveis e, por exemplo, são um exemplo de sistemas completamente integráveis com osciladores harmônicos, Toda-Lat, AKDV. E uma coisa que se estudou durante muito tempo, que se buscava entender, é construir essas integrais primeiras do sistema integrável. Quando Magri e Morossi estavam estudando procurando como gerar integrais primeiras para um sistema integrável, eles introduziram o conceito de uma estrutura de Poisson-Neuhaus. O que seria? É uma tripla, onde M é uma variedade, P é um bivetor de Poisson e N é um tensor Neuhaus, onde P e N são compatíveis, no certo sentido que a gente vai ver nesse trabalho. Bom, quando ele introduziu essa nova estrutura geométrica que se chama Poisson-Neuhaus, dentro dessa estrutura foi possível criar novos bivetores de Poisson usando o original e o tensor de Neuhaus. Então,
numa variedade de Poisson-Neuhaus, é possível construir um segundo bivetor de Poisson. E muitos sistemas integráveis conhecidos podem ser apresentados de modo que as equações de movimento são hamiltonianas com respeito às duas estruturas de Poisson. Isso significa que a dinâmica dessa estrutura é dada por dois bivetores de Poisson. Quando isso acontece, o sistema é dito sistema bi-hamiltoniano, e quando a gente tem sistemas bi-hamiltonianos, e esses sistemas são descritos por variedades Poisson-Neuhaus, por essas estruturas, Magro e Morossi conseguiram construir um algoritmo para gerar integrais primeiras. Então, o problema de se encontrar integrais primeiras, quando um sistema integrável era descrito por uma estrutura de Poisson-Neuhaus, foi completamente entendido por eles. Então, por exemplo, essa maneira geométrica de descrever sistemas hamiltonianos integráveis possibilitou encontrar soluções de equações conhecidas, como a KdV e o problema espectral de Gelfand-Dicke. Outros autores também estudaram em paralelo fizeram essa busca por dar explicitamente integrais primeiras de um sistema. Por exemplo, tem uma autora que se chama Irene Dorfman, que, com paralelo a eles dois, a Magro e Morossi, construiu também um algoritmo que acabou sendo bem parecido com o do Magro e Morossi e também definiu estruturas de Poisson-Neuhaus para encontrar soluções de sistemas integráveis bi-hamiltonianos. O que mostra que essa estrutura geométrica apareceu naturalmente quando se procurava soluções para sistemas bi-hamiltonianos. Bom, por outro lado, a gente sabe que estruturas de Poisson podem ser vistas, por meio do seu gráfico, como estruturas geométricas dentro do fibrado tangente generalizado. Essas estruturas são chamadas estruturas de Dirac. E essas estruturas têm a vantagem de ser mais flexível. Por exemplo, a gente consegue fazer pullback e push-forward simultaneamente de estruturas de Dirac, coisa que não é possível quando a gente está trabalhando com um bivetor de Poisson, porque a gente não consegue fazer o pullback de bivetores, mas conseguimos fazer o push-forward. A mesma coisa com forma, né? A gente tem formas e a gente não consegue fazer o push-forward de formas, mas o pullback a gente consegue. A estrutura de Dirac, ela tem a vantagem de a gente conseguir fazer aplicar esses dois mapas simultaneamente. E são exemplos particulares de estruturas de Dirac a geometria de Poisson simplética e complexa. Quer dizer, ela é uma estrutura um pouco mais geral, mas que recupera, num certo sentido, os trabalhos e no caso, em casos particulares, né, resultados para a geometria de Poisson simplética e complexa. Além disso, são importantes no estudo de sistemas hamiltonianos com restrições. São aqueles sistemas que, por exemplo, são sistemas mecânicos não holônomos. E sistemas mecânicos não holônomos, por exemplo, quando a gente pensa em estudar uma esfera rolando no plano. Bom, essa esfera não pode e impondo a condição de que ela não pode deslizar no plano. Então, ela tem aí uma restrição na velocidade e, então, a gente pode entender que a geometria dada, a dinâmica desse movimento de uma esfera rolando no plano, não podendo se soltar nem escorregar do plano, é descrito por uma estrutura geométrica que descreve esse sistema, é uma estrutura de Dirac, por exemplo, né? Esse é um exemplo de sistema mecânico não holônomo. E também essa estrutura geométrica descreve circuitos LC. Bom, então, se por um lado a gente tem estruturas PN que são importantes para resolver, para encontrar integrais primeiras de um sistema completamente integrável bi-hamiltoniano, encontrar essas integrais primeiras, por outro lado, a gente tem que estruturas de Dirac recuperam essas estruturas de Poisson. Tipo, estruturas de Poisson são exemplos de estruturas de Dirac. Então, a gente pode se perguntar agora se a gente estuda, então, a compatibilidade entre estruturas de Dirac e tensores de Neuhaus. Que aí a gente obtém, talvez, uma estrutura geométrica mais geral, que consegue descrever sistemas mecânicos mais gerais, sistemas hamiltonianos mais gerais, e resolver, né, tentar resolver, encontrar integrais primeiras para esses outros sistemas mais gerais. Isso foi, mais ou menos, o que a gente pensou quando a gente tentou estudar essa compatibilidade entre tensores Neuhaus e estruturas de Dirac. Estudar essa compatibilidade de modo que a gente recuperasse os resultados para Poisson-Neuhaus
e também ganhasse uma coisa mais geral, que pudesse resolver problemas mais gerais. Bom, então, para entender estruturas de Dirac, a gente primeiro, de Dirac-Neuhaus, primeiro vamos ver o que é em si, né, uma estrutura de Dirac. Bom, se a gente considera TM o fibrado tangente, esse é o fibrado tangente generalizado, que é um fibrado vetorial sobre M, ele possui um pairing natural, que é dado por essa fórmula, e um colchete de Courant também natural, não natural, que foi introduzido por Courant na tese dele, dado por essa expressão. Bom, esse colchete aqui são em campos, né? É em TM, e é o colchete de Lie usual, e essa expressão é no cotangente, né? Em T estrela M. Essa tripla, TM, o pairing e o colchete, é chamado algebroide de Courant. E a gente diz que uma estrutura de Dirac é um subfibrado L do tangente, do fibrado tangente generalizado, lagrangiano, involutivo com respeito ao colchete de Courant. Quer dizer, o que significa isso, né? Ele ser lagrangiano, nesse contexto, significa que se a gente pega dois elementos quaisquer de L e faz o pairing natural, esse pairing vai ser sempre zero. E involutivo, quer dizer que as seções de L são fechadas com respeito ao colchete de Courant, é o que significa ser involutivo. Essa condição a gente chama, às vezes, de condição de integrabilidade. Bom, exemplos. Como a gente tinha visto antes, falado antes, agora mais formalmente, quando L é o gráfico de um bivetor de Poisson, a gente tem, bom, primeiro, quando L é o gráfico de um bivetor qualquer, a gente tem que L é uma estrutura de Dirac se e somente se π é um bivetor de Poisson. O que significa, né? Se a gente tem L o gráfico de um bivetor, o bivetor é antissimétrico, e essa antissimetria implica que L vai ser lagrangiano. E a condição de integrabilidade vai ser equivalente a π ser um bivetor de Poisson. Então, por isso é se somente si. O segundo exemplo. Se L é o gráfico de uma 2-forma, a gente tem que L é uma estrutura de Dirac se somente se L é uma forma pré-simplética. O que significa que, bom, formas são antissimétricas, então L sempre vai ser lagrangiano. Mas a condição de integrabilidade é equivalente a ômega ser fechada. Então, L é uma estrutura de Dirac se somente se ômega é uma forma pré-simplética. Esses dois exemplos são exemplos clássicos de estruturas de Dirac. Então, tudo quanto é a variedade que for descrito pelo gráfico de um bivetor, de Poisson ou de uma forma pré-simplética é uma estrutura de Dirac. Bom, agora, passando de estruturas de Dirac para tensores lineares, para a gente entender o que é um tensor Neuhaus, primeiro a gente vai, de uma forma mais geral, mas também importante para a hora da definição de Dirac-Neuhaus, a gente vai ver o que são tensores lineares em fibrados vetoriais. No caso, mais especificamente, tensores lineares. Bom, existem PQ tensores lineares, mas a gente vai se concentrar em tensores lineares. Se a gente considera E sobre M um fibrado vetorial. Bom, um tensor K é um elemento desse espaço, dessas seções do cotangente, produto, tangente, e ele é chamado linear se a gente vê K como um mapa, um endomorfismo do tangente de E, a gente tem um morfismo de fibrado vetorial para algum R. Esse R está na base, né, é um endomorfismo entre TM, de TM, e K é um endomorfismo de TE. Se esse mapa é um morfismo de fibrado vetorial, ou se esse diagrama for comutativo e etc., a gente tem que K é linear. Bom, tensores lineares, campos vetoriais são um exemplo de tensores lineares. E a gente sabe que campos vetoriais se correspondem à derivação generalizada. Essa é a teoria antiga de campos vetoriais, né? Recentemente, não tão recentemente assim, mas num trabalho de 5 anos atrás, o Henrique e o Thiago mostraram que existe uma correspondência entre, generalizando essa história de campos vetoriais para tensores lineares.
eles mostraram que os tensores lineares estão em correspondência biunívoca com as derivações generalizadas de grau 1. Bom, o que são as derivações generalizadas de grau 1? São triplas, onde D é um mapa R linear, um mapa que vai pegar seções de E, e vai me entregar seções de T, do dual de E com TE, o produto TE. L é um endomorfismo e R é um tensor. Que essa tripla satisfaz a regra tipo Leibniz, que é essa regrinha aqui embaixo. Então, isso é uma derivação generalizada. E, bom, então, se eu dizer né, que é de grau 1, é porque existem derivações generalizadas de outros graus, mas a gente também está pensando só em grau 1, para o caso que a gente quer chegar, né, que é Neuhaus. Precisamente, se a gente considerar esse mapa NIL, a gente tem uma correspondência explícita entre tensores lineares e derivações generalizadas de grau 1, dada por essa fórmula, onde essa setinha para cima significa o vertical lift, o levantamento vertical de tensores. Porque né, a gente tem a base, né, sobre M, tem seções ali, e quando a gente aplica, a gente consegue levantar para TE sobre TM, que é um outro fibrado vetorial chamado fibrado vetorial tangente. Então, a gente está fazendo o levantamento vertical de seções de E sobre M. Essa setinha significa isso. E, bom, isso, a correspondência entre tensores lineares e derivações generalizadas pode ser explicitamente calculada por essas expressões. Esse aqui é esse mapa quociente que vai de E para M. E agora a gente entra em exemplos especiais. Só um comentário é que essa correspondência entre tensores e derivações generalizadas também foi estudada bem recentemente, ano passado, saiu um resultado do Thiago, mostrando essa correspondência para 1P tensores. Bom, 1P tensores está em correspondência biunívoca com derivações generalizadas de grau P. Então, bom, é um resultado mais geral, que para quem tiver interesse, tem um trabalho do Thiago mais recente sobre isso. Exemplos importantes sobre essa correspondência. O primeiro é levantamento tangente de um tensor. Então, se a gente tem um tensor, a gente pode fazer o levantamento tangente dele. Relembrando que, se a gente tem um fibrado vetorial, o tangente, chamado de fibrado vetorial tangente, também é um fibrado, né, vetorial. Só aplicar o funtor tangente. Em todos os mapas de estrutura, você consegue levantar esse fibrado vetorial para um fibrado vetorial tangente. Então, tipo, seções, coisas na base podem ser levantadas para o tangente também, aplicando o funtor tangente. É isso que acontece quando a gente pega, né, um tensor linear em E, e a gente faz o levantamento tangente para TE sobre TM. Esse levantamento tangente vai nos dar um tensor linear. E como a gente viu, ele se corresponde com uma derivação generalizada, de grau 1. E quando a gente faz o levantamento tangente, essa correspondência é biunívoca e a derivação generalizada tem exatamente esta cara, né? O D tem essa expressão, o L é igual a R e R, né? Normal. E um segundo exemplo, falando em levantamento tangente, a gente pode também pensar no levantamento cotangente. Então, se a gente tem um tensor R, a gente pode fazer o levantamento cotangente dele, isso vai ser um tensor linear sobre o cotangente, e a derivação generalizada que corresponde a esse levantamento é da forma dr, onde dr tem essa expressão, e L vai ser R dual e R. Bom, esses dois exemplos são importantes para a gente, foi amplamente usado para fazer a integração, para definir estruturas de Dirac-Neuhaus em si. E, finalmente, o que é um tensor Neuhaus? É um tensor onde a sua torção Neuhaus, que é essa expressão, é nula. Que é uma expressão puramente algébrica, né? Uma só algébrica. Bom, sabendo, então, o que é uma estrutura de Dirac, e sabendo que é um tensor Neuhaus, a gente pode falar de
estruturas de Dirac-Neuhaus. A gente define um operador grande DR, dado por, que agora ele vai, lembra que o DR vai de TM, seções de TM, e acaba chegando em TM também, se a gente aplica, a gente faz uma inclusão, e o DR está no cotangente. Então, a gente define esse mapa, né, no fibrado tangente generalizado por DR com DR estrela, né? Nas entradas de TM, ele é DR, né? Nas entradas do cotangente, ele é DR estrela. E se a gente considera L um subfibrado lagrangiano e R um tensor linear, então L e R são compatíveis se satisfazem essas duas equações, que é o seguinte, né? Ele é fechado com respeito ao mapa R estrela. Você lembra, né, que R vai de TM a TM, é um endomorfismo de TM, e R estrela é um endomorfismo do cotangente. Então, ele é fechado com relação a esse mapa, e as seções de L é fechada com relação ao mapa de R. Bom, é isso que eu digo, né? Quando a gente faz a inclusão em X, ele chega no fibrado tangente generalizado. A imagem dele está no fibrado tangente generalizado e cai direto dentro das seções de R. Note que L e R não precisa ser, L não precisa ser Dirac e R não precisa ser Neuhaus para serem compatíveis, para a gente ter essa noção de compatibilidade. Bom, a gente diz que uma estrutura de Dirac L, se uma estrutura de Dirac L e um tensor Neuhaus R forem compatíveis, então L e R é uma estrutura de Dirac-Neuhaus. E, bom, como eu tinha observado, L não precisa ser Dirac e nem R Neuhaus para a gente falar dessa compatibilidade. Então, eu posso considerar R só como um subfibrado lagrangiano e R Neuhaus. Quando eu considero L assim e R Neuhaus, a gente pode definir uma estrutura que se chama almost Dirac Neuhaus. E por outro lado, né, se L for Dirac e R não necessariamente satisfazer ter a torção Neuhaus igual a zero, eu posso definir uma estrutura que se chama Dirac quasi Neuhaus. E isso é um pouco mais geral do que ser Dirac Neuhaus. Note que a gente está enfraquecendo condições, né? Bom, começamos com exemplos. Como a gente tinha falado antes, o grande motivador de estudar as estruturas de Dirac-Neuhaus são as estruturas Poisson-Neuhaus, no caso, as estruturas PM. E o que são, né? Se a gente tem uma variedade M, a gente considera π um bivetor e R um tensor. Um tensor. A gente diz que π e R são compatíveis quando satisfazem essas duas equações, que basicamente π comutar com R, num certo sentido, né, da equação 1, e esse tensor ser igual a zero. Quando isso acontece, π, R são compatíveis. E quando π é Poisson e R é Neuhaus, e são compatíveis, eles são chamados de estrutura PM. E como a gente recupera, né, a nossa estrutura Dirac recupera esse caso de Poisson-Neuhaus, que é quando L for o gráfico de um bivetor de Poisson e R um tensor Neuhaus, a gente tem que o par LR é uma estrutura de Dirac-Neuhaus se e somente se o par PR é uma estrutura PN. Bom, isso se mostra mostrando que as condições de compatibilidade para LRC Dirac-Neuhaus são equivalentes às condições de compatibilidade para PRC, uma estrutura de Poisson-Neuhaus. Bom, então a gente viu que no caso de L ser uma estrutura Dirac-Neuhaus dado por um gráfico de vetor de Poisson, a gente recupera o caso de estruturas PM. Agora, estruturas ômega-n. Quando a gente tem uma 2 forma, uma variedade M, e um tensor R, também M, a gente diz que eles são compatíveis se satisfazem essas duas equações. De novo, a primeira significa que a ômega e a R comutam no certo sentido, né? Que fazer ômega R é igual a fazer dual, a ômega dual por R dual. E a segunda é que um tensor
esse tensor S é igual a zero. E a gente diz que ômega e R, o par, né? Ômega e R é uma estrutura ômega N, se a ômega for uma forma pré-simplética e R um tensor Neuhaus. E como no caso anterior, se L é um gráfico de uma duas-forma pré-simplética, no caso, a gente tem que o par LR é uma estrutura de Dirac-Neuhaus, se somente se o par ômega L é uma estrutura ômega N. E, de novo, se mostra mostrando que as condições de compatibilidade são equivalentes. E, por último, um exemplo das estruturas de Dirac holomorfas. Bom, se a gente considerar o fibrado vetorial holomorfo, a gente sabe que a parte real desse fibrado holomorfo é isomorfa a fibrado tangente generalizado, e a gente tem esse seguinte isomorfismo φ, né? Dado que é para toda a seção x e alfa, ele leva em um meio de x menos i complexo, i rx, alfa menos i r dual alfa. E a gente tem que uma estrutura de Dirac holomorfa em M, ou nesse fibrado vetorial holomorfo, é um subfibrado holomorfo lagrangiano L em T10M, no fibrado vetorial holomorfo, tal que os seus feixes de seções holomorfas é involutivo com respeito ao cochecho de Courant holomorfo. Note que esse fibrado vetorial holomorfo tem um PI natural holomorfo e tem um cochecho de Courant também holomorfo. Então, como a gente transfere essa linguagem que a gente não estava falando que era real, e para agora as estruturas são holomorfas. Bom, então a gente tem o seguinte: se MR é uma variedade complexa, o que significa que R, além de ter a torção Neuhaus nula, R ao quadrado é igual a menos a identidade, e L é uma estrutura lagrangiana, a gente tem que o par LR é compatível, se e somente se, a imagem de L por φ é um subfibrado lagrangiano holomorfo de T10M. Bom, e, mais ainda, se LR é uma estrutura de Dirac-Neuhaus, se somente se φL é uma estrutura de Dirac holomorfa. Então, note que essa proposição caracteriza estruturas de Dirac holomorfas, porque estruturas de Dirac holomorfas podem ser vistas como uma estrutura de Dirac-Neuhaus quando R é complexo. E esses três exemplos mostram que a definição que a gente deu para Dirac-Neuhaus, ela recupera exemplos importantes, que são de Poisson-Neuhaus e ômega N, e, além disso, caracteriza estruturas de Dirac holomorfas. E que a gente esperaria que isso acontecesse, mas nem sempre isso acontece. Outros autores já definiram estruturas de Dirac-Neuhaus e, em alguns casos, esses exemplos que são clássicos de PN e ômega N não são recuperados. E, no nosso caso, sim, a gente consegue, além de recuperar esses exemplos, caracterizar estruturas de Dirac holomorfas. Bom, sabemos o que é a estrutura de Dirac-Neuhaus, vimos os exemplos, agora a gente vai falar sobre integração. Para isso, a gente precisa falar um pouco sobre tensores multiplicativos. Bom, a gente sabe, né, que um algebroide de Lie é um fibrado vetorial munido de um colchete de Lie em suas seções e um morfismo de algebroide de Lie que a gente chama de mapa âncora. A gente viu, né, que derivações generalizadas estão no fibrado vetorial. Agora, esse fibrado vetorial, além de ser um fibrado vetorial com suas estruturas, tem uma estrutura de algebroide de Lie. Então, a gente diz que uma derivação generalizada de grau 1 que satisfaz essas equações é chamada de tensores IM. O que significam essas equações? Significam que essa derivação generalizada de grau 1 é compatível, num certo sentido, nesse sentido dessas equações, com a estrutura de algebroide de Lie. Note que, olha, a gente vê como R e L se comportam com relação
ao mapa âncora, como o D se comporta com relação ao mapa âncora e como ele se comporta com relação ao colchete de Lie. Então, num certo sentido, essas equações são a compatibilidade entre derivações generalizadas e as equações, a estrutura de algebroide de Lie. Bom, o que é IM? Por que IM? Porque IM vem de infinitesimal multiplicative e quer dizer que ele é o dado infinitesimal de alguém. Bom, a gente sabe, né, que se a gente tem um grupoide de Lie, a gente pode considerar o seu algebroide de Lie, o algebroide de Lie correspondente. Então, se no algebroide de Lie, a gente tem uma estrutura que a gente vai estudar, ver como são algumas estruturas que a gente chama de multiplicativa, tensores multiplicativos, que infinitesimalmente, no algebroide, se corresponde com esses tensores IM. No caso de derivações generalizadas de grau 1, ela se corresponde com tensores multiplicativos um tensor multiplicativo. Bom, o que é isso, né? A gente fala que um tensor J, que está nesse espaço de seções, é chamado multiplicativo se existe um mapa de fibrado vetorial R, tal que J é um morfismo de grupóide. Lembrando o que é um tensor linear no caso de fibrado vetorial, bom, tem aquele diagrama comutativo, só que agora J é um morfismo de grupóide. E quando um grupóide de Lie, ele é source one connected, a gente diz que essa integração é única e a gente diz que essa correspondência entre derivações generalizadas de grau 1 e um tensor multiplicativo é biunívoca. E essa relação de unicidade vem dada pelas equações IM. E se a gente identifica o tangente ao grupóide em M, né, da identidade, na base, com TM mais A, a gente pode perceber que esse R, R dessa tripla, né, que é o dado infinitesimal desse um tensor multiplicativo, ele é o J restrito a TM, e o L é igual ao J restrito a A. Vendo assim, infinitesimalmente, isso acontece assim. Bom, além de tensores multiplicativos, a gente também vai estudar formas, mas só para recalcar, quando a gente fala de tensor, a gente está interessado no tensor por causa de Neuhaus, porque a gente pode falar da torção Neuhaus desses tensores. Então, a gente pode pensar, né, quando esse tensor no grupóide for Neuhaus, o que acontece com seu dado infinitesimal? Ou quando o R for Neuhaus, o que acontece com o J, o dado global, né, dessa derivação generalizada. Também estamos interessados em formas, de entender essa correspondência global infinitesimal entre formas em grupóide e o seu dado infinitesimal no algebroide. Isso vai ficar claro quando a gente integrar estruturas de Dirac. Bom, a gente diz que uma P-forma diferencial num grupóide é multiplicativa se satisfaz essa equação, onde M, esse é o mapa estrutura, esse mapa multiplicativo estrutura, né, do grupóide, e PR são as projeções naturais. Então, no algebroide de Lie, correspondente ao grupóide, a gente define um par 1000 e 1000, onde 1000 e 1000 são mapas de fibrado cobrindo a identidade, que são dados por expressões bem claras, né? Se a gente faz essa inclusão de ômega por A, onde esse A com a flechinha em cima denota o campo vetorial invariante à direita no grupóide correspondente a uma seção de A. Então, se a gente faz essa inclusão de ômega por A, esse T é o mapa target, que é o mapa estrutura do grupóide, a gente obtém 1000 e derivando, né, a ômega, a gente obtém 1000. Observe que, se ômega for fechado, que é o caso das pré-simpléticas, 1000 é zero. Então, esses mapas 1000 e 1000 satisfazem essas equações, que, de novo, são, note aqui, que é 1000 com o colchete de Lie,
e a Rho, né, o mapa âncora, New também, essas equações significam, né, mostram para a gente como se dá a compatibilidade entre μ e New com a estrutura de algebroide de A. E se μ e New satisfazem essas equações, que sim satisfazem, quando ela vem de uma forma multiplicativa, a gente chama ela de uma IM perform, ou performa IM, porque ela é o dado, né, infinitesimal de uma performa multiplicativa. E, de novo, quando a gente tem um grupoide que é source one connected, as equações IM dão uma correspondência bionívoca entre performas multiplicativas em G e p-tensores IM em A. E uma observação é o seguinte, né? Essa teoria de PQ, a gente falou de tensores e de P-fórmulas, mas ela é bem global. Não precisa ser ela pode ser PQ tensores e P-fórmulas são P-tensores. Então, essa teoria de PQ tensores multiplicativos em grupóides de Lie e a sua correspondência infinitesimal no algebroide, como PQ tensores IM, foi estudado por Henrique Burstein e Thiago Drummond no artigo que se chama The Theory of Multiplicative Tensors. Daí que eu estava falando desse artigo, que vem também que eles mostram nessa correspondência, que a gente acabou também de ver, a correspondência entre tensores lineares e derivações generalizadas, de grau 1. E quando a derivação é entre 1P tensores e derivações generalizadas de graus maiores, foi o Thiago que estudou no artigo que se chama Lie Neuhaus by Algebra. Mas toda essa teoria que nos dá essa ferramenta, né, de trabalhar com IM tensors, ou tensores multiplicativos, vem desses dois artigos do Thiago com o Henrique. E que para o trabalho de estudar a integração de Dirac e Neuhaus é super importante. Usando essas ferramentas de tensores multiplicativos, a gente consegue integrar estruturas de Dirac e Neuhaus. Bom, antes de integrar estruturas de Dirac e Neuhaus, vamos ver como se integra estruturas de Dirac. E aí a gente vê um pouco a importância dessa ferramenta de tensores multiplicativos. Bom, primeiro, a gente vê que uma estrutura de Dirac tem naturalmente uma estrutura de algebroide de Lie dada pela restrição do colchete Courant às seções de L, e a gente define o mapa âncora como a projeção em Tm. Bom, esse colchete restrito às seções de L vai ser um colchete de Lie, que antes não era, porque ele não satisfazia Leibniz, e essa projeção é um morfismo de algebroide. Então, qualquer estrutura de Dirac tem uma estrutura de algebroide. E a gente vê também que numa estrutura de Dirac, a projeção no cotangente define uma dois-forma IM fechada em L. Bom, guarde essa informação. Se a gente tem uma estrutura de Dirac, a gente sabe que ela é um algebroide e sabe que ela tem que a projeção no cotangente é uma dois-forma fechada, IM fechada em L. Reciprocamente, se a gente tem uma dois-forma IM fechada num algebroide, assumindo que μ é zero, μ zero é uma IM forma, né? Uma dois forma IM. Essa μ, junto com o Rho, que é a mapa âncora de A, fazem com que A seja embebida no fibrado tangente generalizado como uma estrutura de Dirac. Bom, se a gente define o mapa Rho-μ, a gente tem que a imagem desse mapa, que leva A, né, Rho-μ de A, está dentro do fibrado tangente generalizado, porque Rho vai de A para Tm, μ vai de A para o cotangente. Então, se a gente faz esse mapa, pega o A, cai dentro do fibrado tangente generalizado. E se o posto de A é igual à dimensão de M e Rho e μ satisfazem essa condição do kernel, a imagem por esses mapas dá uma estrutura de Dirac. Então, a gente tem que estruturas de Dirac são algebroides de Lie
E algebroides de Lie podem ser, se a gente tiver, né, uma 1000, aí uma IM2 forma IM, a gente consegue meter, embeber uma estrutura de um algebroide de Lie como uma estrutura de Dirac no fibrado tangente generalizado. Bom, então, quando A é integrável a um grupóide de Lie, agora pensa A como um algebroide que pode ser embebido como uma estrutura de Dirac. Quando A é integrável a um grupóide de Lie, source one connected, G, essa dois forma fechada, AM, 1000, se corresponde a uma dois forma multiplicativa fechada em G, no grupóide, pela essa correspondência bionívoca, porque a gente pega 1000 e 0, o 1000 lá, né, daquela expressão que a gente viu, com a D de ômega igual a T, o back de 1000 com T, isso vai ser zero, né, que a ômega, se isso é zero, a gente tem essa correspondência entre 1000 e uma forma fechada no grupóide. Então, a gente consegue, né, e essas condições para embeber A como uma estrutura de Dirac no fibrado tangente generalizado pode ser reescrito como que a dimensão de G é igual a 2 vezes a dimensão de M, e essa condição sobre o kernel nos mapas de estrutura do grupóide. Então, quando o par, né, do grupóide, grupóide e a forma fechada que a gente viu, que se corresponde a 1000, que satisfazem essas equações, e a gente chama esse grupóide de Lie pré-simplético. E nesse caso, a 1000 se integra à projeção, né, no cotangente, que a gente já tinha notado que era uma dois forma IM, em L. Bom, e a gente diz que esse grupóide G ômega é o grupóide pré-simplético integrando a L, né? Que L se integra a esse grupóide pré-simplético. E é isso. A integração de uma estrutura de Dirac se dá para um grupóide pré-simplético. E a gente usa, para encontrar, né, que é um grupóide pré-simplético, essas ferramentas de tensores multiplicativos. Essa correspondência entre tensores multiplicativos, formas multiplicativas no grupóide, com sua parte, né, com uma parte infinitesimal no algebroide. Bom, de forma mais geral, quando a gente fala de P-formas, a gente pode pensar, né, a gente viu, forma pré-simplética, um grupóide pré-simplético, né, com uma duas forma fechada que satisfaz ali aquela condição do kernel, do núcleo. Então, a gente pode pensar agora de forma mais geral, num grupóide, considerar uma ômega, uma P-forma, e um tensor Neuhaus. E a gente vai dizer que eles são compatíveis, agora no grupóide, se satisfazem essas equações, né? Ômega n descrito dessa forma, você consegue andar com R dentro, né, das entradas de ômega. Ela é antissimétrica, né? Que significa que se é ômega de R de x1, e etc., é igual a ômega R de x2, etc. Isso significa essa primeira condição. E a segunda é que D de ômega R é igual, quando você deriva ômega e aplica o funtor R, como fazendo o pullback dessa derivada. Bom, no caso que P é igual a 2, essas condições são exatamente iguais à condição de compatibilidade dada por Magri e Morossi para definir estruturas ômega n. Então, quando P é igual a 2, se eu tenho e ômega é pré-simplética, R Neuhaus, se ela satisfaz essas equações, ômega R é uma estrutura ômega n, né, pré-simplética Neuhaus. E a gente tem o seguinte, bom, explicando a proposição. Se a gente tem um grupóide de Lie, source one connected, com essa tensor Neuhaus K no grupóide, e uma P-forma multiplicativa no grupóide, e a gente tem, né, o algebroide que integrando esse grupóide, e as partes infinitesimais, que estão unicamente relacionadas com K e com ômega, que são dadas por a tripla DLR, que se relaciona biunivocamente com K, e μ e μ, que se relacionam biunivocamente com ômega, no algebroide que integra esse grupóide.
E a gente diz que, né, o par ômega K é compatível se e somente se as seguintes equações são satisfeitas. Que são, né, μ de L é igual a μ de a Rzinho, a μ a mesma coisa, e M de D é igual a esse mapa DR estrela, e μ de DX tem essa relação entre o D da derivação da tripla, né, do tensor IM, que se corresponde a K no algebroide, com esse Dzinho que a gente já viu anteriormente, que tem uma expressão específica. Só que nesse caso, como a gente tem mais elementos na entrada, né, porque ali era só uma entrada em TM, só que o μ, ele tem várias entradas, pode ter até T entradas, P-1 nesse caso, esse D barrinha em cima significa, a gente só pegou a extensão natural do mapa que a gente já tinha definido anteriormente. O que significa essa proposição? Significa que, se a gente tem uma ômega e um tensor Neuhaus num grupoide, a compatibilidade entre eles se reflete em equações entre suas partes infinitesimais, e vice-versa, porque é um si só si. Se eu tenho uma derivação generalizada de grau 1 e um 2IM tensor, esse μ e ν, satisfazendo essas equações, e eles se correspondem de maneira bionívoca com seus tensores, suas formas e seu tensor Neuhaus embaixo, essa ômega com esse K tem que ser compatível. É isso que está dizendo essa proposição, né? A gente está entendendo como que a compatibilidade entre tensores globalmente, o que acontece, se eles são compatíveis globalmente, a gente está vendo como que é infinitesimalmente. E olhando infinitesimalmente, se essa tripla e μ e ν satisfazem essas equações, quer dizer que suas partes correspondentes globais também satisfazem certas equações, que são as de compatibilidade. Não sei se ficou muito claro, mas é assim, na parte saindo do global, indo para o infinitesimal, vendo o que a compatibilidade em cada um significa. E ela, pela unicidade, se relaciona, né? Não tem como ser compatível no global sem isso se refletir no infinitesimal, se a correspondência é bionívoca. Bom, finalmente, integração de estruturas de Dirac-Neuhaus. Se a gente assume que L é integrável para um grupoide pré-simplético, como a gente tinha visto antes, né, e a gente pega L integrável para aquele grupoide pré-simplético, porque é uma coisa única, então existe uma correspondência bionívoca entre um tensor linear, um operador Neuhaus, tal que L e esse operador R é uma estrutura de Dirac-Neuhaus, e um operador Neuhaus no grupoide, tal que ômega K é uma estrutura ômega N, quer dizer, é um grupoide pré-simplético Neuhaus. E, sobre essa correspondência, essa tripla é um tensor AM em L associado a K, onde esse mapa é o que a gente usou para definir a estrutura Dirac-Neuhaus, e L agora, né, lembra que é DLR, L agora é igual, tem uma cara específica para L, que é L igual a R e R dual. Esse dito é L. Bom, eu vou dar apenas a ideia da prova. Aquela proposição anteriormente já nos dá uma ideia de como tentar, né, entender, provar essa integração, porque agora é a gente entender um pouco como funciona a compatibilidade em cada lugar, né, no global e no infinitesimal. Bom, se é compatível no global, vai se refletir no infinitesimal, a gente sabe que ele é um algebroide, sabe que como funciona aí, depois de ter visto a integração apenas quando ele é uma estrutura Dirac. Então, quando a gente vê essa compatibilidade no global, passa para o infinitesimal e vê o que acontece ali e vice-versa. E a ideia da prova é o seguinte, né? Se a gente pega K, esse tensor multiplicativo, Neuhaus, eu esqueci de escrever, e a gente pega seu AM tensor correspondente, né, a derivação correspondente ao Lie de G, não necessariamente no L, nesse algebroide que está associado a G. E a gente sabe, né, que a forma pré-simplética no grupoide que integra L se corresponde bionivocamente com essa projeção no cotangente. Então,
as equações infinitesimais, né, IM equations, para esse DLR, nos dizem que essas igualdades são satisfeitas, porque note que agora, né, a projeção nesse o mapa âncora nesse algebrode é a projeção, e D é o DR, enfim. E a proposição lá que a gente viu sobre compatibilidade também nos dão equações, onde, né, que se ômega e K são compatíveis, a gente tem equações onde a μ, que nesse caso, é a projeção em TM, deve satisfazer. Quando a gente compara essas equações, usando essas equações, a gente consegue concluir que LR, se ômega e K são compatíveis, e essas equações, né, que estão RT dual, que é a projeção no cotangente, e essas equações aqui acontecem, e aí a gente usa, né, essas equações, compara com essas, então a gente consegue concluir que, partindo de uma estrutura ômega m no grupoide, que integra L, esse dado infinitesimalzinho que se corresponde com K faz com que LR seja uma estrutura de Dirac-Neuhaus, e essa tripla vai ser um IM tensor correspondente a K. Bom, e para mostrar isso também a gente usa aquele mapa que a gente viu antes, e aquela correspondência que a gente viu antes, só comparando, usando essas equações e aqueles mapas que dão a relação explícita entre K e a DLR, a gente consegue concluir que essa tripla é um IM tensor em L. E, por outro lado, que se LR é uma estrutura Dirac-Neuhaus, fazendo cálculos, a gente consegue mostrar, usando cálculo de Cartan, derivada de Lie, todas essas propriedades que R é Neuhaus, usando essas coisas que a gente já sabe sobre R e sobre derivações generalizadas, né, derivadas de Lie, essas coisas, a gente mostra que essa tripla é um tensor IM em L. Então, vai existir um tensor global, né, um tensor multiplicativo K no grupoide, e as IM equations para esse IM tensor vai implicar, e aquelas equações de compatibilidade, né, que tem entre μ e μ, que a gente sabe que P, de novo, né, que a projeção no cotangente é uma duas forma em L, então a gente tem esse IM tensor, e esse IM tensor agora é compatível com essa duas formas, a gente tem aquele lema e tem as IM equations para essa tripla. Então, infinitesimalmente, a gente tem essas informações, tem os teoremas, então a gente passa para a parte global e vê que K e ômega são compatíveis. E isso demonstra que a integração de uma estrutura Dirac-Neuhaus, ela se integra a um grupoide pré-simplético Neuhaus. Quer dizer que esse tensor Neuhaus, aqui que transforma L numa Dirac-Neuhaus, se corresponde com um tensor também Neuhaus lá embaixo no grupoide, que transforma o grupoide, que antes era pré-simplético, num pré-simplético Neuhaus. E um corolário é que a gente também consegue recuperar a integração holomorfa, que existe uma correspondência bionívoca entre estruturas de Dirac LR no fibrado generalizado, onde R é complexo, e ômega J, estrutura holomorfa no grupoide de Lie holomorfo. Então, a gente consegue com isso, integrar Dirac holomorfo, estruturas de Dirac holomorfo. E, como um comparativo, para finalizar, o que a gente viu foi, né, que a gente tem o algebroide e o grupoide que se correspondem. E esses são, algebroide, se tem uma estrutura de Dirac-L que se corresponde univocamente, se integra o grupoide de pré-simplético. E você tem uma estrutura de Dirac-Neuhaus, que a gente viu, se corresponde com o grupoide ômega n, com uma estrutura pré-simplética Neuhaus, e estruturas de Dirac complexa, com Rzinho complexo, se corresponde com o grupoide ômega n holomorfo. E isso resume o que a gente viu de integração e o que a gente conseguiu de integração de estruturas de Dirac-Neuhaus. Bom, era só isso. E aí sim, termina. Então, excelente. Muito obrigado, Clarice, pela apresentação. Nada, vou tirar. Uhum. Então, agora a gente passa para a parte das perguntas. Alguém tem alguma pergunta? Vamos ver aqui.
Eu tenho perguntas. Então, quem quiser colocar pode perguntar pelo chat ou pode levantar a mão ou perguntar. Abrir o áudio e perguntar diretamente também. Então, eu já tenho perguntas também, então vou perguntar. Por exemplo, eu gostei muito desse resultado, muito legal nessa explicação dessa integração, né? E dessa compatibilidade aí entre as estruturas de Dirix e Neuhaus. Só que elas são sempre... A integração que você faz, ela é voltada para a integração com relação a... Você integra o algebroide de Lie, que vem da estrutura de Dirac, né? Só que Aham. a estrutura de Neuhaus sozinha já tem também um algebroide de Lie correspondente, né? Será que teria algum resultado? Não sei, tô pensando coisas aqui. Será que tem algum resultado com relação a essa outra integração, já que você tem a estrutura de Dirac compatível? E aí, talvez se você integrasse o algebroide de Neuhaus. Pode ser que sim, esse lado. Uhum. Penso. Uhum. Eu não pensei por esse lado. Eu sempre parti, porque a gente já conhecia, né? Quando eu parti estudando a estrutura, eu sempre já partia do princípio que se integra para um grupoide pré-simplético. Então, eu meio que pensar, talvez eu poderia pensar na Terra. Opa, acho que travou um pouco, Clarice. Clarice? Travou. Deixa eu falar para ela aqui no WhatsApp. Pois é. Deixa eu ver. Eu gostei muito dessa apresentação aqui da Clarice. Ela estava falando dos resultados aí da tese. Voltou? Clarice? Voltei. Desculpa. Tinha travado. Oi, tô aqui. Eu acho que tá travando, não sei. Tô. Meu computador tá aqui, né? Hudson, tá me ouvindo? Tô escutando agora, sim. Peraí. Ah, sim, meu computador tá me ouvindo? Meu computador tá querendo morrer. Calma aí que ele tá voltando. Mas pode. Eu tô ouvindo vocês, se vocês quiserem perguntar. Ah, sim. Tem algumas perguntas. Tem outra pergunta aqui que apareceu aqui, deixa eu ver. O Júlio perguntou: bom dia, professor. Eu gostaria de saber se o método pode ser aplicável para outros sistemas integráveis. Estudar sistemas não holonômicos afins no algebra de Lie, por exemplo. Olha, eu não pensei nisso, mas pode ser que sim. Pode ser que sim. Eu não tenho uma resposta assim. Pode ser. Tá? Não estudei isso. O que eu estudei, inclusive foi tema da minha tese de mestrado, são estudar sistemas não holônomos normais, sem ser afim, esses com restrição na velocidade mesmo, assim, que são descritos por estruturas de Dirac. E Opa, acho que agora caiu de vez aí, ó, a Clarice, né? Vamos esperar ela voltar para a gente também agradecer, né? Sempre acontece esse tipo de coisa. Deixa eu ver aqui se ela está online. Acho que pode ser um problema com a internet dela, que ela está sem receber mensagem aqui. Vamos esperar um pouquinho, um minuto, para ver se ela volta. Ela tem cuidado. Completa 11 horas, ou 12 horas, né, para quem está no outro horário. Não sei. Se não, deixa eu ver. A gente pode, como a gente está gravando a reunião, né? A gente pode agradecer a ela. E aí ela só vai conseguir ver na gravação, né? A gravação. Então acho que é isso mesmo. Já deu 11 horas agora, né?
Então, deixa eu esperar um pouquinho que ela acha que consegue voltar. Tá voltando agora. Bom, só que eu descendo aqui. Obrigado aí, Marcelo. A gente tem um time aí de professores aí que organizou tudo. Acho que tem umas 8 pessoas que estavam por trás de tudo aí. Fora as pessoas que não estavam, também estão ajudando aí, mas não estavam no planejamento exatamente. Então, eu sugiro para a gente fazer isso, né? Vamos bater palma, agradecer a Clarice. Não sei se ela vai conseguir voltar, se ela conseguir, a gente se despede. Então, vamos dar uma salva de palmas aqui, sem a presença da Clarice, e depois ela vai dar uma olhada. Opa, alguém está falando? Tá, então vamos começar. Obrigado, todos. Então a gente volta, já pode parar a gravação, Neila. A gente volta às 14 horas, né, com o mini curso